Olá, eu sou a Monalisa Toledo, mestranda em Educação Musical pela Universidade Federal de São João del Rei. Minha orientadora e coautora desse estudo de caso é a professora Ana Roseli Paz dos Santos, da Universidade Federal do Tocantins. O título do meu trabalho é sobre a evasão de estudantes do projeto social Ação Música na Rede. Vamos refletir sobre a evasão discente no projeto social Ação Música na Rede, que fica na cidade de Serra, no Espírito Santo. Para compreender as causas do abandono escolar, nós desenvolvemos uma investigação centrada, tomando o estudo de caso como estratégia fundamental. A motivação da nossa pesquisa se dá pela minha história em projetos sociais de música. Eu sou fruto de um projeto social de música, percorri muitos projetos sociais como educadora musical e hoje sou professora de violoncelo no projeto Ação Música na Rede, aqui no Espírito Santo. Assim, motivada pelo desejo de compreender as razões que levam ao insucesso e, consequentemente, ao abandono do estudo no projeto social Ação Música na Rede, desenvolvemos esse estudo de caso. O programa Música na Rede é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação, SEDU, em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo, FAMES, e a Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAPES, que engloba os projetos Bandas nas Escolas, Orquestra de Violões, Corais nas Escolas e Orquestra Jovem. Seu objetivo é oferecer acesso à educação musical por meio do ensino coletivo de instrumentos musicais, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento social e comportamental de estudantes da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, possibilitando assim a formação, difusão e valorização da música de concerto. Para ingressar no programa, o aluno deve estar matriculado e frequentando uma das escolas da Rede Estadual de Ensino participantes do Música na Rede. As aulas de música são realizadas no contraturno escolar, funcionando como uma atividade extracurricular nas escolas. O programa existe há 4 anos e atende mais de 1.000 alunos da rede pública estadual. O Música na Rede, por meio de diferentes projetos, atua em 128 escolas espalhadas pelo estado do Espírito Santo. O foco do projeto é alcançar estudantes do ensino médio com o propósito de despertar vocações e oferecer uma perspectiva profissional em música, a fim de que alguns desses jovens atuem na Orquestra Sinfônica Jovem do Espírito Santo ou ingressem na Faculdade de Música do Espírito Santo, FAMES. Os alunos que fazem parte do projeto, especialmente os que frequentam as classes de cordas friccionadas e sopros, atuam na Orquestra Jovem e, como incentivo, recebem uma bolsa no valor de R$ 200 para ajuda de custo. A bolsa auxilia nos processos, pois muitos desses jovens vêm de famílias de baixa renda. Um dos maiores problemas que existem dentro de projetos sociais de música que tem como objetivo a profissionalização é que em um certo período os alunos desistem por falta do suporte financeiro ou falta do apoio familiar em acreditar que é possível ser um músico profissional. A ideia de evasão pode vir por meio da falha de um dos pilares que sustentam os valores do projeto social de música, tais como o educador, o aluno, o Estado ou a família. O nosso objetivo é conhecer e compreender melhor quais as razões que levam alguns desses integrantes de projetos sociais de formação em música a abandonarem o estudo, visto que possuem grandes oportunidades dentro do projeto. Para este estudo, adotamos um modo qualitativo e um paradigma interpretativo, no qual o objeto da investigação é formulado em termos de ação que abrange não apenas o comportamento físico, mas também os significados que são atribuídos pelos sujeitos e por aqueles que agem com ele. Consideramos que se trata de um quadro paradigmático que nos ajuda de forma coerente e consistente a entender um pouco melhor a evasão. Na busca de respostas ao nosso questionamento, nos debruçamos nessa metodologia que entendemos ser pertinente para o enquadramento e o desenho dessa investigação.
Assim, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa conduz à realização de um estudo de caso, ou seja, uma observação detalhada de um determinado contexto. Definimos também um desenho do estudo empírico que pudesse detalhar os passos dados para a construção do conhecimento. A partir desse desenho, tornou-se evidente o contexto, os participantes, os procedimentos e os instrumentos de coleta de dados e, consequentemente, o tratamento e a apresentação deles. A fim de sustentar essa construção, procedemos uma amostragem com professores da área de cordas, a coordenadora do projeto, os ex-alunos desistentes e os pais desses alunos. A cada amostra, realizamos entrevistas semi-estruturadas e fizemos o uso da observação participante para compreender melhor o contexto em estudo. Para as entrevistas, assim como para a observação, utilizamos guias compostas por blocos temáticos que mais tarde serviam de categorias para as primeiras análises. Após a transcrição das entrevistas, da categorização e identificação de temáticas relacionadas às observações participantes, fase atual em que se encontra a pesquisa. Nos projetos sociais de música, embora não seja a principal finalidade, é natural que o educador musical motive os seus alunos a seguir um caminho na música com uma possibilidade profissional. Segundo o Grupo SIC, os alunos de projetos sociais que recebem essa formação musical têm a oportunidade de participar de processos seletivos para entrar numa orquestra jovem. O aluno João sempre demonstrou interesse pelo estudo do instrumento e tudo que envolvia a música. Era notório em suas atitudes a sua responsabilidade, a pontualidade nas aulas, o crescimento musical, o crescimento semanal de acordo com seus estudos diários com o instrumento e também o seu amadurecimento enquanto ser humano. João tratava com muita seriedade quando o assunto era aprender um pouco mais do instrumento e também aprender um pouco mais de música. No caminho da pesquisa, nós entrevistamos a mãe do João para entender um pouco melhor como era o seu posicionamento com relação à vida profissional de seu filho. E ela foi muito clara, explícita e também sincera ao dizer que o João precisava trabalhar para ajudar em casa, pois o retorno financeiro do caminho profissional de música não era rápido. Geralmente, em projetos sociais, os alunos são motivados em seus estudos musicais para um caminho profissional. E nós, enquanto educadores musicais que estamos dentro desse projeto, nós percebemos que as famílias têm um receio muito grande ao receber essa motivação e essa informação de caminho profissional na música, porque eles acreditam que a profissionalização em música é precário e não possui retorno financeiro que esperam para os filhos. Por isso, os alunos são orientados pelas famílias a procurarem estágios ou programas do governo que os tornem aptos a iniciar uma profissão. Essa perspectiva do projeto pode, para alguns alunos, representar um conflito entre o seu desejo e interesse e o que a família almeja para esse aluno. No caso do João, algumas vezes era perceptível no seu semblante a tristeza, preocupação e muitas vezes ele também chegava desmotivado para a aula. Ele trazia consigo preocupações da sua família de que ele precisava de um emprego para contribuir no suporte financeiro familiar. Como educadora musical e com uma trajetória em projeto social, meu objetivo era motivar o João e mostrar que sim, que era possível seguir o seu sonho em um mercado de trabalho e dessa forma ajudar financeiramente em casa. Nesse sentido, em nossas referências, nós temos o Grupo SIC, que relata que alguns participantes de projetos dessa natureza percebem na música possibilidades na sua evolução e construção pessoal. Da mesma maneira, nós temos Bozeto, que diz que os projetos sociais estão se tornando um campo de atuação para o estudo de música, propiciando caminhos profissionais. Mas para o João, a situação era conflituosa, porque representava um peso para ele. Ele sabia que um dia ele se afastaria das aulas e do projeto para atender às exigências da família.
Como visto, a fase de escolha profissional em música é extremamente difícil porque ela depende do apoio e do direcionamento dos pais. A família do aluno tem o conhecimento de que o estudante se destaca no projeto, que ele é convidado a participar da seleção de uma orquestra, que para a qual teria uma bolsa mensal para o custeio, que possibilita inclusive a compra desse instrumento e até uma contribuição financeira em casa. Então, embora exista essa possibilidade no projeto, a realidade socioeconômica do país contribui para a insegurança da família, porque esse tipo de projeto pode, em algum momento ou outro, acabar. E o investimento pessoal do aluno pode representar uma perda de tempo para o encaminhamento e a vida profissional. Especificamente no caso do João, observávamos que ele chegava nas aulas de violoncelo com um semblante preocupado e contava um pouco para mim sobre as suas crises de ansiedade em casa. Durante as aulas de violoncelo, ele mantinha conversas breves, compartilhava com os colegas mais ou menos o que ele vivia dentro de casa, mas sempre quando falava mais relacionado ao instrumento e ao seu sonho musical, sua fala expressava um desejo de ser um grande violoncelista, mas a sua família não o apoiava, por acreditar ser um sonho distante. Frequentemente ele contava que havia desentendimentos em casa sobre o assunto, e a consequência das discussões era a desmotivação do estudante. Por fim, ele foi se sentindo coibido e desmotivado pela imposição da família para arranjar um emprego, o que culminou na decisão de abandonar o projeto e o estudo pela necessidade de ajudar os pais financeiramente em casa. E trago alguns autores para conversar comigo sobre isso. Bozetto, por exemplo, diz que o papel da família é ativo, tanto em casos de sucesso na aprendizagem musical, como em casos de desistência e desinvestimento. Também temos Batista, que ao analisar o papel da família sobre a educação dos filhos, acredito que algumas dessas famílias têm o entendimento que o projeto social é um local para lazer, extracurricular, podendo se desvincular a qualquer momento sem nenhum prejuízo para os seus filhos. Young observou que a motivação da família é o suporte para o aperfeiçoamento da vocação musical dos alunos. A autora ainda explica que eles não precisam ser músicos para instruir os seus filhos nesse desenvolvimento para a compreensão musical, da mesma forma que não necessitam ser grandes oradores ou escritores para ensinar os seus filhos a falar. Então, essa estimulação no âmbito familiar pode ser a raiz do desenvolvimento da aptidão musical das crianças e dos jovens. Os resultados indicaram até aqui que a família que apoia e se faz presente nas apresentações musicais, no acompanhamento da prática diária, proporciona aos seus filhos um ambiente favorável e de reconhecimento pessoal. Nós, enquanto educadores musicais, é possível observar que os alunos eles se sentem abraçados e se sentem muito mais fortes quando vê a presença ativa da família nas reuniões mensais e principalmente em suas apresentações, seja na orquestra ou recitais internos. A problemática da evasão é uma realidade, apesar da existência de programas dentro do projeto que possibilitam a permanência e o segmento do aluno no estudo. Desse modo, conclui-se que algumas das possibilidades para minimizar essa situação são fortalecer os laços entre o projeto e as famílias, manter programas de apoio financeiro para a aquisição do instrumento e incentivar por meio de bolsas de estudo e do encaminhamento profissional. Concluímos que a família tem um grande peso na vida dos alunos, quer no sucesso, quer no insucesso dos estudos por parte dos alunos do projeto social Ação Música na Rede. Evidenciou-se, com base no caso estudado, que a falta do apoio familiar e de recurso financeiro leva à desmotivação e à evasão, por mais que existam, por parte dos projetos, um acompanhamento e uma tentativa de contato mais estreito com as famílias. Muito obrigada!